Legal, gente, eu venho orando já há um tempo sobre isso, falando, Senhor, eu tenho que fazer uma série de mensagens e tal. Eu já falei um pouquinho sobre um ano de manifestação abundante, e continua sendo. Pessoas estão dando testemunhos para mim de situações que estão acontecendo esse ano, que é um negócio assim, tremendo. E não acabou ainda, hein? Ok? Então deixa Deus agir. Deixa Ele trabalhar e continua em alta sobre esse conteúdo, né? Você responde a Ele e Ele então abre portas de milagres na tua vida. Nós vimos isso com base na palavra. Ficamos aqui um tempo compartilhando isso, né? Passamos pelo mês de maio, no qual a gente quer edificar a nossa casa na rocha, né? A casa nossa, não só a família, mas individualmente, sobre a verdade. Então os pastores compartilharam a verdade. Eu quero voltar a trazer esse tema, porque ainda é um tema de muitas dúvidas, e as pessoas às vezes podem ter um conceito errado sobre essa questão de santificação, né? A gente vive numa cultura no nosso país religiosa onde falar sobre santo é falar de uma pessoa ou aquele que alcançou a perfeição, e não é bem isso que a palavra de Deus tem a dizer. Sabe, por mais que eu possa ouvir muitos conceitos do lado de fora, até mesmo religiosos, gente, tome cuidado, assim como os crentes de Bereia, a você verificar na palavra se é isso mesmo. Eu quero te falar que uma das coisas que mais influencia na nossa vida é a cultura familiar. Influencia muito, cara. Você não faz ideia como você acaba sendo seu pai amanhã. Você está dando amém? Não é não? Por quê? Porque são áreas de influência, não tenha dúvida. Então a cultura também de um país, de uma sociedade, a respeito até de uma religião, ela é muito alta, muito forte. E às vezes a gente aprende, por exemplo, coisas desde pequeno, frases a respeito de Deus, que parece que fica ali inserido dentro de você, e quando vê, aquilo sai. Mas aquilo acaba se tornando às vezes uma grande barreira de nós avançarmos num conhecimento verdadeiro de Deus, que é o que está escrito na sua palavra. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Hoje eu vou fazer uma introdução sobre esse assunto, e eu quero dar continuidade com várias áreas, eu quero te abençoar. É muito importante, gente, nós crescermos no conhecimento de Deus. Esse sempre foi o coração de Deus. Ali, o meu coração é o seguinte, que você me conheça, porque você me conhecendo e sendo estabelecido no teu coração, as oportunidades ficam pequenas para o inferno nos enganar. Muitas vezes era passado para a gente uma imagem de um Deus castigador, de um Deus que, olha, se fizer isso, tu está lascado. Porque eu também vim desse berço, de um modo geral, muitas pessoas vêm de uma cultura onde é ensinado algo a respeito de Deus. Em muitos lares não é ensinado nada a respeito de Deus. Mas como nós temos uma cultura forte dentro dessa área cristã, então muitos conceitos precisam ser estabelecidos da maneira verdadeira, que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse ambiente, gente, de conhecer a verdade, é super importante para nós. Olha o coração de Deus em Jeremias, abra a tua Bíblia, por favor. É um verso super conhecido. Se você não conhece, já está aí com a tua Bíblia, lápis de cor, já vai mexendo. Jeremias capítulo 3, no verso número 15. E Jeremias falando a respeito de como Deus daria àqueles que liderariam o seu povo em termos de gerar conhecimento, de conhecer a Deus. Deus sempre estabeleceu isso, gente. Os dons ministeriais são para a edificação do corpo de Cristo. E nós sabemos que os dons ministeriais são 5. E estão lá estabelecidos para que ele pudesse edificar o corpo. Edificar o corpo no quê? Na verdade. Em Jeremias 3,15 diz lá, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Qual é o coração de Deus? O coração de Deus é o que está depois aí, que apacentem vocês, que cuidem de vocês, que alimentem vocês, que instruam vocês, com base em conhecimento. Em algumas versões está inteligência, mas essa palavra no original do hebraico ela é bem ampla, e tem lá também essa palavra que é super importante, que é entendimento.
nós precisamos crescer no entendimento e no conhecimento de Deus. Porque esse aí é um lugar que nos protege. Então essa é uma área que muitas vezes falar sobre santificação, sobre santidade, sobre santo, rapaz, o que tem de barreiras aí é impressionante. Porque não parece, gente, mas o próprio povo de Deus tem noções erradas a respeito desse assunto. Eu coloquei esse título porque eu creio que ele é interessante. Santificação, o caminho da transformação. Ok? O que Deus faz na nossa vida, na medida que nós o conhecemos e recebemos entendimentos e caminhamos com Ele, eu vou repetir isso. No momento então eu conheço a Deus, eu vou recebendo entendimento, eu vou caminhando com Ele, você e eu vamos sendo transformados. Se é uma coisa verdadeira que acontece na sua vida e na minha, uma vez que você se entrega a Jesus, é ser uma pessoa transformada. Pastor, isso é de um dia para a noite? Não, isso é um processo. Eu vou falar mais coisas adiante que são importantes para explicar isso, chama-se processo. Na verdade não é uma questão, eu recebi Jesus, mudei da água para o vinho, obviamente, por natureza, mas agora na minha alma, no meu entendimento, no meu conhecimento, eu preciso agora entrar nesse processo de renovação e transformação. Eu sou um ser espiritual pensante, por isso então agora a minha mentalidade tem que mudar. Se você abrir aí em 2 Coríntios, abra lá, no capítulo 4. Segunda Coríntios 3. Aleluia! Deus é bom e o horário já foi embora. Muito obrigado, Senhor. Mas tudo bem, hoje eu vou fazer uma introdução e eu quero despertar o teu coração a estar aqui comigo. Outra coisa, gente, muitas vezes a gente fala isso, eu repito de novo, mas Paulo também fez o mesmo. Traz um caderno, anote uma frase. Pede ao Espírito Santo para te dar fome e sede, para entender coisas. Então anote, leia em casa, leia a passagem. Mais uma vez, é dessa maneira que nós crescemos. Ok? Então veja, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Veja o que acontece. Nós somos o quê? De glória em glória. Às vezes a gente toma uma noção aqui, a glória do Senhor, como se fosse, sei lá, uma nuvem, uma atmosfera, mas a glória do Senhor está aqui, ó. À medida que Ele se revela, Ele libera Ele é a glória dEle. É a palavra. Ele é a palavra viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra, e tudo foi criado por causa da palavra. Deus abre a boca e cria todas as coisas, porque Ele é a palavra. Então eu e você, nós somos transformados, como disse aqui, de processo em processo, da glória de Deus, em etapas em etapas, porque essa é a jornada minha e sua, que verdadeiramente declara e tem um selo de que nós estamos andando com Deus. Ok? Então eu não sou mais a mesma pessoa, como a gente sempre fala, de 2, 3 anos atrás, porque a verdade vai sendo acrescentada à minha vida. Mas ela não é um acréscimo, gente, isso é importante, tá? Quando fala sobre transformação, não é meramente agora eu tenho mais informação a respeito de Deus. Não, eu conheço mais a Bíblia, pastor Hélio. Bom, é importante porque essa é a base. Mas eu digo, esse livro, ele começa a fazer parte de quem você é. Não tem como mais você mudar a sua mentalidade, porque esse livro está formando você. Formação. Nós investimos tudo nos nossos filhos, nas nossas próprias vidas, para serem formados numa profissão e tal. No reino do Espírito é a mesma coisa. Então nós vamos sendo transformados, vamos sendo formados de glória em glória. É um processo. Essa caminhada com Deus, dessa maneira como eu falei para você, como nós lemos aqui que Deus daria
aqueles que são responsáveis por cuidar do povo de Deus, apacentaria dessa maneira, gerando oportunidades para você ter entendimento de Deus e crescer. Porque esse é o lugar seguro. A gente ensina isso na Escola Atos, mas eu quero repetir, vamos embora fazer essa lembrança. Se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos ler o Novo Testamento justamente distribuído, né? Pega lá os Evangelhos, depois tem o livro de Atos, tem as cartas e tem o livro de Apocalipse. E nada é do nada. Alguém conhece essa frase? Então, senhor, aqui o que acontece? Acontece que aqui é a revelação do próprio plano de Deus para a vida do homem. Qual é a revelação para o próprio plano de Deus para a vida do homem? É que, em primeiro lugar, ele conheça quem? A porta chamada Jesus. Não tem como, gente, nós caminharmos com Deus se eu não passar pela porta chamada Jesus. Eu posso receber informação sobre Deus. Eu posso saber que existe igreja evangélica, igreja católica, outras religiões e tal, uma opção de coisa. Eu posso ter várias conclusões a respeito de Deus, o que eu acho, o que eu penso, mas isso não significa que eu entrei no caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, não outro caminho, ou qualquer caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, então só tem uma porta. No momento então que eu entro por essa porta, porque eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou transformado numa nova criatura. A minha natureza muda, é o que está escrito. Então nós vamos entender esse processo de viver para Deus, porque é um processo que requer, antes de mais nada, que eu seja dele, que eu seja uma nova criatura. Então os evangelhos anunciam a primeira necessidade do ser humano, Sérgio, é ser transformado numa nova criatura. Recebe a Jesus como Senhor e Salvador, cara. Não tem como caminharmos com Deus não sendo dele. Não, pastor Hélio, mas todo ser humano é de Deus. Bom, todo ser humano é criatura de Deus. Agora, se eu sou dele ou não, requer um pouquinho de entendimento da verdade e conhecimento para eu perceber que eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Você já passou por essa porta, receber Jesus como Senhor e Salvador? Porque essa é a primeira vontade de Deus para o homem. Não tem como eu caminhar com Deus se eu não passar por essa porta. Se eu não entrego a minha vida, eu sou transformado por Ele. Então agora eu dei o primeiro passo. Eu vou falar agora o ridículo. É óbvio que a outra perna só vai para frente porque tem essa como base. Amado mestre, vai falando. Sim. Então, senhor, eu digo para você que agora com base nessa, eu vou tirar essa daqui para botar essa aqui, ó. Mas essa... Tá doendo, hein? Eu fui jogar tênis com os pastores, aí me mataram, rapaz. Aí, caramba, botei essa perna aqui. Por que eu botei essa perna? Porque essa base já está estabelecida. Qual é a próxima base daquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador? Recebi a Senhor Jesus como Salvador e já estou preparado para a próxima que já se estabeleceu, que é o livro de Atos. Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E todos foram batizados. Falaram em novas línguas, todos foram cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Então a igreja passa pela porta de receber Jesus, transforma numa nova criatura aos passos da vontade de Deus para a vida do homem e da nossa caminhada, certo, gente? Então beleza, essa é a vontade, a primeira. Não tem como eu ser batizado se eu não sou nova criatura. Então beleza, eu sou nova criatura. Agora então eu estou preparado para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, alguma aleluia aí, Espírito Santo. Está fraquinho Jesus, mas... Tá, beleza, ó, cheio. Livro de Atos, caramba, os evangelhos. O livro de Atos. E agora então qual é a base agora para poder dar próximo pé para frente, para a vontade de Deus para a vida do ser humano? São as cartas. E as cartas, elas só estão dizendo assim para mim e para você: você precisa crescer. Então agora um ser humano que é nova criatura, e que agora é cheio do Espírito Santo, ele agora está preparado para receber entendimento
e conhecimento de Deus para crescimento. Então, quando a gente agora chega nessa definição, ok, passei pela porta, estou cheio do Espírito Santo e eu começo então essa jornada, que essa jornada vai até o final, ela é longa da nossa vida, a gente entra num processo de santificação. É um processo onde você não vai ser mais a mesma pessoa de 2 anos atrás, 3 anos. Porque veja, gente, o que acontece é que Deus ele faz tudo na minha vida, mas eu colaboro. Porque se eu não participo do processo, de tudo aquilo que Ele quer fazer na minha vida, eu continuo a mesma pessoa. Deus nunca fará nada na vida do ser humano se ele não colaborar. Se ele não tiver um coração aberto. Se ele não fizer assim, Deus então trabalha. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Mas eu sempre acrescento para todo mundo para entender que Deus não faz independente da minha vontade. Ele faz tudo com base na minha vontade e na minha entrega. Alguém está pegando? Então, olha como é que está. Primeira vontade de Deus, salvação. Segunda vontade de Deus, agora eu sou salvo. Beleza, vem o segundo passo. O segundo passo é ser cheio do Espírito Santo. Agora o terceiro, eu começo a crescer, a andar com Deus. Isso está mostrando pela própria a disposição dos livros, gente. E o livro de Apocalipse só diz para mim assim, ele olha para mim, o livro de Apocalipse, olha para mim e diz assim, persevera até o final. Dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor, olha os primeiros capítulos de Apocalipse, Deus falando para as 7 igrejas, ao vencedor, só está falando para mim, persevera. Então aqui a gente vê como Deus quer o meu posicionamento e o seu durante a nossa jornada. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. É muito legal nós começarmos uma jornada com Deus. Estou empolgado, glória a Deus. Eu quero saber se daqui a 10, 15 anos você está firme. Eu já conheço a igreja, é a mesma luz, o pastor Teixeira, já conheço as brincadeiras dele, trocadilho, já conheço o pastor Hélio, aquele jeito lá e tal. Você não faz ideia de número de pessoas que estão ficando no caminho, porque se acostumaram, não valorizam mais esse ambiente, não valorizam mais a igreja, não valorizam mais o ensino, não valorizam mais estar de coração aberto para aprender mais de Deus. Muitas distrações apareceram nos dias de hoje, que está colocando a igreja para fora. A igreja não tem mais tempo, tem facilidades. Por um lado é legal, porque enviamos a palavra para todo quanto é lugar, mas por outro lado, está deixando as pessoas frias, estão perdendo aquilo como está lá em Laodiceia. Não precisamos de nada, estamos bem. Como bem? Cadê aquele fogo que te acende? Cadê aquela revelação que chega? Cadê aquela vontade de estar na presença de Deus, levantar as mãos, orar, buscar a presença dEle? Gente, quero te falar uma coisa para você, eu sou teu pastor, você vai precisar viver isso anos e anos, se Jesus não voltar. Mas eu creio que nós estamos numa reta final dele vir. Nós temos que viver esse dia como se ele estivesse vendo amanhã. E eu vou falar sobre preparação. Alguém está pegando isso? Então é muito de nós mantermos essa brasa, a responsabilidade de nós mantermos, né, o calor da verdade sempre aceso no nosso coração. Nós precisamos nos alimentar disso, alimentar esse fogo, essa chama. Vá comigo a Levítico capítulo 6, eu vou ler a passagem e nós vamos encerrar nessa manhã essa introdução pequena. Vamos lá no livro de Levítico. Os sacrifícios que eram realizados, que Deus havia estabelecido para o seu povo, eram sacrifícios que na maior parte deles falam sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas há uma simbologia, as figuras, há uma gama de revelações sobre isso muito grande, gente. Agora veja aqui, capítulo 6. Alguém achou esse livro chamado Levítico ou não? Aham, porque ninguém lê mais também ele, né? É verdade.
Ô pastor, ele não fala assim não. Levítico 6, verso 12. O fogo, pois, de vez em quando arderá sobre o altar. Pastor, eu estou numa boa. De vez em quando eu vou à igreja uma vez por mês, 2 vezes por mês. Eu posso falar isso com sinceridade, eu amo a todo mundo aqui, mas eu sei que nem todos que são dessa igreja ou de outras igrejas é a mesma coisa. Aparece na igreja de vez em quando. Eu não sei. Todo mundo tem que fazer uma pergunta: realmente eu estou andando com Deus ou eu estou andando comigo mesmo? Porque se eu estou desfocado e eu não estou enxergando muitas coisas, e eu estou vazio por dentro, a insegurança, o medo está ganhando espaço, se eu não estou reconhecendo mais a voz de Deus, tem alguma coisa errada, não é com Deus, é conosco. Qual é o padrão que eu estou estabelecendo de caminhar com Deus? O padrão que eu acho, que eu penso que está bom assim? Ou o padrão como Deus ele mostra que deve ser? Porque esse sacrifício, esse fogo arderá todo dia. O sacerdote era responsável por fazer o sacrifício da manhã e da tarde. Da manhã e da tarde. Só para te dizer, o tempo todo. Responsável. Quem era o responsável? O sacerdote, somos nós. Aí está dizendo então, o fogo sempre arderá sobre o altar de Deus e não se apagará. E eu estou vendo fogo ali, pastor. Não, peraí, a responsabilidade, veja só o que está escrito agora que é importante. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Essa é a nossa parte. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, igreja. O fogo arderá continuamente sobre o altar de Deus e não? É isso aí. Essa é a nossa parte. Porque essa jornada é longa, gente. E agora você imagine a alegria de Deus em receber aqueles que entregam a sua vida para Jesus. E a tristeza de Deus ver o seu povo se perder ao longo dos anos, porque se acostumou, é crente. Aí eu virei agora o crente que assiste todos os pastores da internet, que eu gosto, né? Porque se algum me aperta, eu também já não assisto. Era um momento fala Deus, não é não? Aí as pessoas, não, mas eu servir a Deus, andar com Ele. A gente não pode substituir isso, gente. Não tem como. Por mais que o ambiente, é esse ambiente mesmo, da presença e da glória de Deus, gera em nós convencimento, chega no nosso coração, dá aquela força. Eu preciso continuar botando essa lenha para que esse fogo não se apague amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta. Porque se estiver em alta, nós vamos valorizar a congregação, a igreja. Servir na igreja, vamos valorizar os pastores. Esse é um processo. Caminho da transformação. Vou ler só essa passagem, a gente termina, que eu vou começar com ela, porque ela falou muito ao meu coração, e ela é uma mensagem profética para aquilo que está prestes a acontecer, a vinda do Senhor. Essa é uma passagem de Êxodo 19, verso número 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e santifique-o, purifique-o. Olha que coisa legal. No dia de hoje e no dia de amanhã, que eles lavem as suas vestes, as suas roupas, e depois estejam prontos para o quê? Olha que legal. No dia de hoje e no dia de amanhã, para que no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o seu povo, descerá sobre o monte Sinai. Até as crianças da Cadequide sabem que está falando sobre a vinda de Jesus. Não é não? Está falando sobre Jesus, o sacrifício perfeito. E agora nós vivemos dessa maneira, nesses 2 dias, representando esses 2000 anos após
a morte e ressurreição de Jesus, nesses 2 dias que nós estamos vivendo, está prestes a terminar para entrar o 3º dia, que nós possamos nos santificar. É um processo. Você vai entender muito bem isso, como é que é. Deus nunca me chamou para ser perfeito. Você tem que guardar isso nessa manhã, porque o inferno fica te condenando e muitas vezes te culpando. Então nós temos que separar bem. Eu não fui chamado para ser perfeito, eu fui chamado para entrar num processo de aperfeiçoamento. E se eu não estou colaborando e não estou entrando, aí eu estou errado, aí eu estou num caminho à parte. Lavem as suas roupas. Lavei minha roupa ontem, provavelmente vou ter que lavar de novo. Não tem como, gente, é um processo. Nesse dia, no dia de hoje, no dia de amanhã, falando sobre os 2000 anos, porque no 3º dia Ele retornará. Por que Deus pede isso de nós? Por uma pergunta que eu também estou fazendo para mim. Deus vai encontrar comigo de maneira preparada ou despreparada? Olha as 10 virgens. Aí a gente vai dar continuidade. Eu não sei quanto tempo vou levar essa série, talvez uns 10 anos, mas eu quero abrir meu coração para te ensinar coisas. Por outro lado, cara, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo outro. Eu posso fazer uma perguntinha? Você já ensinou primeiro para ele o que é o errado e o que é o certo? Porque muitas vezes é isso que acontece. As pessoas estão apanhando, o ministro está bravo com a igreja e tal, aquele negócio todo, mas não está ensinando para ela. Se eu não aprender a comer adequadamente, se eu não for para uma escola, se eu for ser cirurgião dos caras que são bons, eles têm técnicas certas, apuradas, que são considerados muito bons naquilo que fazem, é porque eles têm conhecimento. Então eu vou aprender o certo para não fazer o errado. Que alguém diga amém. Eu termino com essa frase. Vamos ficar de pé nessa manhã. Glória a Deus.